Agora esta chamada está sendo gravada. Olá a todos e todas, é uma satisfação estar presente aqui, ainda que virtualmente, nessa terceira jornada internacional de direito, que já se consolidou como um sucesso, como um fórum de discussão jurídica importante no Estado e no país. Então, é uma satisfação participar dessa Law Week essa semana e poder falar um pouco sobre um tema que é bastante caro para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, né, que almeja uma sociedade descarbonizar, né, nossas sociedades e, portanto, a biodiversidade tem uma importância muito grande, assim como os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu vim para falar um pouco, dividir um pouco com os demais juristas sobre este tema, o impacto da biodiversidade e do colonialismo biocultural para o objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU. Meu nome é João Paulo Miranda, eu sou professor da Universidade Federal do Pampa, pesquiso nessa área de direito ambiental já há 20 anos e pretendo aqui trazer para vocês um pouco sobre essa temática. Bom, para nós começarmos a falar sobre biopirataria, é importante que nós possamos observar alguns marcos históricos. Com a descoberta da América e a descoberta do Brasil, né, em 1492 e 1500, respectivamente, começa-se um processo de exploração dos recursos naturais, hoje considerados recursos ambientais. Mas talvez o primeiro marco histórico registrado de biopirataria tenha ocorrido em 1876, quando Harry Hickman, a mando da coroa inglesa, vem ao Brasil e leva do Brasil, né, contrabandeando 70 mil sementes seringas da Amazônia brasileira para o Jardim Botânico de Londres. No Jardim Botânico de Londres são feitos clones. Essas plantas, essas mudas são plantadas nas colônias inglesas da Ásia e, com isso, a Inglaterra passa a ser detentora de uma grande produção de borracha que vem a desbancar a produção brasileira, que era uma produção extrativista no meio da floresta. Tá? Então, talvez tenha sido o primeiro caso de biopirataria registrada. Quem tiver interesse por essa história, existe um livro chamado Ladrão no Fim do Mundo, que trata justamente sobre essa história. Outro caso emblemático, dando um salto histórico aí de 200 anos, né, é o caso da Associação Bioamazônia, que assina um contrato com o laboratório farmacêutico Novartis para enviar amostras de micro-organismos para o laboratório para desenvolvimento de fármacos. Bom, esse caso é um caso que a sociedade brasileira fica espantada, né, e a mídia faz esse papel, quando descobre que não existe um regulamento no Brasil para o acesso aos recursos genéticos. Outro caso importante é o caso do Asahi Foods Corporation, uma empresa japonesa, que patenteou o cupuaçu. Daí, em 2001, é publicada a medida provisória 2186, justamente para regular o acesso aos recursos genéticos, aos conhecimentos tradicionais, o que só... medida provisória essa que só foi revogada 14 anos depois, em 2015, com a edição da lei número 13.123, que aí sim regulou, através de lei, o acesso a esses recursos. Okay? Então, com isso, a gente tem uma ideia de como desses marcos históricos e precisamos entender um pouco do que nós estamos falando. A biopirataria, ela não tem uma definição jurídica própria. Ela, muito menos, tem um crime tipificado. Só que a conduta da biopirataria, ela está bem sedimentada, há um consenso no meio jurídico de qual conduta caracteriza a biopirataria, embora ela não esteja tipificada. Essa conduta pode ser tipificada em outros crimes da Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, ou mesmo ela pode ser configurada como infrações administrativas ao acessar os recursos
da biodiversidade, os recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais, sem a devida autorização e consentimento prévio. Para exemplificar, o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais dispõe sobre matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão ou licença. Então, percebam que isso configura a biopirataria, que é o acesso à biodiversidade, acesso ao recurso genético e aos conhecimentos tradicionais, sem a autorização devida. Tá? Mas é apenas para exemplificar, não há ainda um crime de biopirataria próprio no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente pode definir biopirataria como sendo a apropriação ilegítima por uma entidade, especialmente por meio da propriedade intelectual e, às vezes, de forma ilícita, de recursos naturais e ou possivelmente de recursos culturais relacionados a eles, prejudicando outra entidade. Ou seja, o que é biopirataria? É a apropriação ilegítima e ou ilegal dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético, sem a devida autorização, sem o devido consentimento prévio e sem a devida repartição de benefícios. Tá? Essa biopirataria a gente pode dividir em 4 formas dela ocorrer, 4 espécies. O tráfico de animais silvestres, o tráfico de plantas, o tráfico de micro-organismos e o biocolonialismo. As 3 primeiras são mais fáceis de entender. Né? É a apropriação ilícita desses animais, plantas e micro-organismos e a comercialização dele no mercado negro, justamente porque ele é ilícito. Outra forma é o biocolonialismo, que eu vou explicar aqui para vocês. Para entender o biocolonialismo, é importante entender a diferença de bioprospecção para biopirataria. Qual é a diferença? A bioprospecção é a busca legítima e autorizada de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais com o objetivo de desenvolver produtos ou aplicações com o consentimento e a repartição justa e equitativa dos benefícios para as partes envolvidas. Ou seja, é quando um laboratório farmacêutico, por exemplo, vai numa comunidade indígena buscar recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, que são os conhecimentos desses povos indígenas, sobre o uso de determinado recurso genético para tratamento de uma doença, por exemplo. Só que ele vai nessa comunidade indígena devidamente autorizado, com consentimento prévio da comunidade, e ele reparte os benefícios com essa comunidade. Aí a gente está falando de um ato, de uma conduta lícita, chamada bioprospecção. A biopirataria é quando essa bioprospecção não ocorre de forma lícita. Ela não segue tudo que é previsto no ordenamento jurídico. A biopirataria é a exploração não autorizada e muitas vezes ilegítima ou até ilícita de recursos genéticos, conhecimentos tradicionais e biodiversidade de um país ou de uma comunidade por entidades externas sem a devida compensação ou consentimento prévio informado. Tá? Quando eu falo comunidade externa, né, a quem detém aquele conhecimento. Não é necessariamente fora do país. Você pode ter uma empresa nacional, né, fazendo biopirataria, acessando recursos genéticos sem a devida autorização. Okay? Bom, então a biopirataria é a conduta ilícita e a bioprospecção é a conduta lícita de apropriação desses recursos genéticos. Então, é importante entender que essa bioprospecção ela deve observar o ordenamento jurídico internacional e nacional. Internacionalmente, a gente está falando da Convenção sobre Diversidade Biológica, da Convenção número 69 da OIT e do Protocolo de Nagoya. Eles vão regular o acesso à biodiversidade, né, criando um sistema de consentimento prévio e de repartição de benefícios. A Lei 13.123 é a norma interna, né, a lei interna no Brasil, que vai regular justamente esse sistema de acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais mediante uma consulta prévia e
a repartição de benefícios. Já o decreto número 8.772 de 2016 regulamenta a Lei 13.123. Portanto, a lei e seu decreto são consideradas um marco legal da biodiversidade no Brasil. Como é que essa lei, de forma bem resumida, ela regulamenta esse sistema? Tá? Ela prevê três condutas: pesquisa, ou melhor, três condutas, três objetivos da conduta de acessar o recurso genético e os conhecimentos tradicionais: para pesquisa, para desenvolvimento tecnológico e exploração econômica. Essa exploração econômica para a produção de produto acabado ou material reprodutivo que seja oriundo do acesso ao patrimônio genético do país e ou oriundo do acesso aos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. Tá? Então, a gente está falando somente da pesquisa, do desenvolvimento e da exploração econômica, né, proveniente do acesso ao patrimônio genético e ou aos conhecimentos tradicionais. A lei, ela determina que para a pesquisa científica e para desenvolvimento tecnológico é preciso fazer um cadastro. E já para a exploração econômica é preciso fazer a notificação ao CEGEM, a consulta prévia, comprovar a consulta prévia e a repartição de benefícios, justamente para que esse acesso seja um acesso lícito. Antes da medida provisória, ela determinava autorizações prévias para as três situações, tá? A de pesquisa, de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Hoje não, hoje você tem um cadastro para pesquisa e desenvolvimento tecnológico e aí uma notificação ao CEGEM para a exploração econômica. Tá? Então, essa repartição de benefícios, a consulta prévia deve ser clara, informada, e essa repartição de benefícios ela deve ter regras claras e ela pode ser monetária, com um percentual de 1% fixado, ou pode diminuir até 0,1% se tiver um acordo setorial. Ou essa repartição de benefício pode ser não monetária, né? Pode ser a construção de uma escola, pode ser equipamentos, mas não propriamente de dinheiro. E quem é devido pagar, né, essa repartição de benefício? A quem produz o produto acabado ou material reprodutivo, mesmo que ele tenha sido acessado por terceiros. Tá? Bom, existem algumas isenções à repartição de benefícios para microempresas, empresas de pequeno porte, microempresários individuais e agricultores tradicionais e suas cooperativas com uma receita bruta anual definida em lei. A Lei 13.123 sofre várias críticas. Ela também isenta da consulta prévia quando esse conhecimento tradicional for não identificável, o que é uma crítica muito grande, porque no ordenamento internacional, o conhecimento tradicional ele é conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Não existe identificável, identificável. O Brasil, a Lei 13.123, cria essa categoria de identificáveis e é uma crítica porque todo conhecimento tradicional é possível de identificação. Pode ser mais difícil ou menos. Tá? Mas, independente das críticas, que não é nosso objetivo aqui, né, o problema é que nem a Lei 13.123, com todas as suas críticas, é cumprida num caso de biopirataria, num caso de bioprospecção ilegal. Quando essa bioprospecção ocorre de forma ilegal, ela se converte numa biopirataria, que é a apropriação dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, o objetivo de desenvolver produtos ou aplicações sem o consentimento e repartição justa e equitativa dos benefícios. Quando isso ocorre sem essa repartição de benefícios, sem o consentimento prévio, estamos diante de um ato ilegal, portanto, de uma biopirataria que é instrumentalizada pelo direito de propriedade industrial e uma prática denominada de colonialismo biocultural. O que significa isso? A prática ilegal de apropriação desse recurso genético de forma ilegal é legalizada, dá uma roupa de legalidade quando eu registro essa
esse produto, né, e consigo aí uma patente, por exemplo, né, uma patente sobre esse produto. Então, esse produto que foi produzido a partir de um acesso ao recurso genético de forma ilegal, ou seja, através da biopirataria, é legalizado, entre aspas, ou ganha roupas de legalidade, quando ocorre a patente, quando consegue essa empresa ser detentora dessa patente que foi obtida a partir de recursos genéticos apropriados ilicitamente. Isso seria uma biopirataria, né, que configura o colonialismo biocultural, que diversos autores dão outros nomes à mesma prática, que colonialidade do poder, novo colonialismo, biocolonialismo, etnopirataria ou mesmo colonialismo biocultural seriam a mesma prática. O colonialismo biocultural, para vocês entenderem nesse mapa, os países em amarelo são os países que Boaventura de Souza Santos chama de norte global e os países em rosa do sul global. A ideia é que os países do norte global eles detêm a tecnologia, a biotecnologia, a sede das grandes laboratórios farmacêuticos e agroquímicos. E eles veem os países do sul global, onde estão a maior parte dos países mega diversos, vem se apropriar dessa biodiversidade para a produção de seus produtos de forma ilícita, cometendo aí esse colonialismo biocultural, que é uma forma de biopirataria moderna. Então, veja, a apropriação, o colonialismo biocultural, a gente pode classificar, né, Mohanka define da seguinte forma: a apropriação indevida de recursos biológicos dos países em desenvolvimento e ricos em biodiversidade pelos países que dominam os processos biotecnológicos mais modernos e sediam grandes corporações industriais e de engenharia genética. Portanto, o colonialismo biocultural ele pega as plantas, os animais, os micro-organismos e desvinculam da terra, né? Desterritorializando essas formas de vida e reduzindo a fragmentos genéticos, transformando essa biodiversidade em propriedade industrial através de uma patente. Por exemplo, o que significa? Quando eu pego um gene de uma planta, né, e produzo um medicamento, eu estou pegando parte dessa planta, produzindo um medicamento, portanto, acessando esse recurso genético de forma ilegal, mas legalizando, né, entre aspas, dando uma roupa de legalidade, quando eu consigo me apropriar dela através da patente. Perceba que isso vai contra a própria lei de propriedade industrial, a Lei 9.279 de 1916, que, seu artigo 18, dispõe que não são patenteáveis o todo ou parte de seres vivos, exceto os organismos geneticamente, os micro-organismos transgênicos, que são os organismos geneticamente modificados. Então, a gente está se falando que os seres vivos não podem ser patenteados, mas também parte dos seres vivos não podem. Então, eu não posso patentear um sapo, uma cobra, mas eu também não posso patentear parte desse sapo. Eu não posso patentear o gene desse sapo, o gene, uma planta, eu não posso patentear a secreção cutânea de uma rã. Eu não posso patentear também o veneno da cobra. E quando eu pego esse gene, a secreção da rã, o veneno da cobra, faço um produto, um medicamento, e aí consigo patentear esse medicamento, indiretamente eu estou patenteando parte desse ser vivo. Né? Portanto, está se cometendo aí esse ato que é chamado de biocolonialismo ou novo colonialismo. O que ocorre, já ocorreu no Brasil com diversos produtos, como açaí, andiroba, copaíba, cupuaçu, ayahuasca, jambu, vacina do sapo, veneno da jararaca, entre outros. Eu vou mostrar alguns aqui para exemplificar a situação. No caso da jararaca, em 1963, um pesquisador brasileiro chamado Sérgio Ferreira, ele descobre que o princípio ativo do veneno da jararaca é um eficaz tratamento para hipertensão. Ele publica esse artigo científico, mas não protege esse conhecimento através de patente. E aí o laboratório americano produz um medicamento chamado captopril, que é hipertensivo,
conhecido, né, até hoje utilizado, a partir desse conhecimento que foi acessado sem consulta prévia, sem repartição de benefícios. Okay? Bom, o caso do Cupuaçu, em 2001, uma empresa japonesa, Asahi Foods Corporation, patenteou o cupuaçu. A patente se referia à elaboração do chocolate derivado do cupuaçu, que a população do norte do Brasil chama de cupulate, né, na maioria das vezes, e que já é uma prática tradicional nas comunidades da Amazônia brasileira, da Amazônia Legal, onde o cupuaçu é nativo, né, e aonde se tem o hábito de consumir a fruta in natura e também processada no chocolate. E eles, inclusive, o nome cupuaçu foi registrado como marca. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. O caso do aipim e do açaí. O açaí, em 2001, também foi patenteado e o nome registrado como marca da União Europeia e nos Estados Unidos. As substâncias extraídas da folha do aipim, da mandioca, que é anestésico, também foi patenteado por um laboratório para uso em cirurgias. O caso da vacina do sapo, que não é vacina, nem muito menos é sapo, é uma rã, o nome científico Philamedusa bicolor, tá? Onde os indígenas da Amazônia têm uma prática etnocultural milenar, onde eles pegam essa rã e extraem com um palito essa secreção cutânea da rã, que é aquela gosma que tem em todo sapo, em toda rã, tira aquela secreção cutânea e passa a secreção cutânea na pele da pessoa, né? Uma aplicação cutânea ali na pele da pessoa, e aí o princípio ativo é absorvido de forma cutânea e tem os efeitos positivos para a saúde, sem dizer no aspecto cultural que também tem, mas que eu não vou entrar em detalhe aqui, das comunidades indígenas. Tá? E já tem pesquisas que mostram que ele é analgésico, ele é utilizado para tratamento de isquemia, fortalece o sistema imunológico, pode auxiliar no tratamento do mal do Parkinson, da AIDS, do câncer e da depressão. Por isso, a gente tem já várias patentes. Eu fiz uma pesquisa rápida ontem no Google Patente e havia até a data de ontem, 29 de março de 2024, 35 patentes. O caso do jambu, que é um vegetal, uma hortaliça, muito consumida no Pará e no norte do país, né, notadamente no Pará, utilizado vastamente na gastronomia paraense, né, um dos pratos que eu mais gosto é o tacacá, aonde, quando você coloca ele na língua, ele anestesia a língua por alguns segundos, ou minutos, justamente porque ele tem uma função anestésica, analgésica, ele também tem função fungicida e carrapaticida. Tá? Pesquisando ontem também no Google Patentes, havia 7.284 patentes. Então percebam que essa prática de colonialismo biocultural, da biodiversidade e do conhecimento dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, agricultores tradicionais, é uma prática em curso, é algo que está aí, que acontece. Tá? E como é que acontece? Porque os escritórios internacionais de registro de patente aceitam essas patentes. Aí o Brasil tem que ir nesses organismos para conseguir reverter essa patente. Né? E esses casos todos que eu contei, ou a maioria deles, acabou sendo revertido. Tá? Por quê? Porque não é possível patentear organismo vivo ou parte deles, mas os escritórios internacionais acabam patenteando. Tá? Portanto, percebo que essa prática de colonialismo biocultural, que é uma forma de biopirataria, ele ameaça os objetivos do desenvolvimento sustentável no tocante à conservação e uso sustentável da biodiversidade. Né? Entre esses objetivos, nós temos lá o objetivo número 15. Esse objetivo número 15 ele vai tratar da vida terrestre e lá, no objetivo principal, ele dispõe em proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Percebam que a perda da biodiversidade é potencializada pela biopirataria, é potencializada pelo biocolonialismo, ou colonialismo biocultural. Vejam os subtópicos do objetivo 15. Assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha e sua biodiversidade. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de hábitats naturais e deter a perda da biodiversidade. Integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local. A ideia de que a floresta em pé é mais importante, né, vale mais do que a floresta derrubada, porque a floresta em pé é rica em biodiversidade, e essa biodiversidade tem valor para a nação. Então, quando o governo federal cria políticas públicas nesse sentido, ele está valorizando. Mas para isso, ele precisa aumentar significativamente todas as fontes de recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Portanto, combater a biopirataria vai no sentido de atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Não se atinge os objetivos do desenvolvimento sustentável se não houver um combate à biopirataria e ao colonialismo biocultural. E para que haja esse combate, há uma necessidade de tipificar a biopirataria. Claro que eu não sou ingênuo em achar que a esfera penal resolve tudo e que haver uma nova espécie de crime tipificando a conduta de biopirataria é o suficiente para combatê-la. Não, mas a ausência de um tipo penal específico para a conduta de biopirataria, ela acaba favorecendo, acaba encorajando aos biopiratas, acaba encorajando que ocorra biopirataria, desde tráfico de animais, plantas e micro-organismos para comercializar no comércio negro, como também a prática do colonialismo biocultural, que é uma biopirataria que ocorre e que depois é dada uma roupa de legalidade através da propriedade industrial. Se há um tipo penal que consegue incluir essas condutas como biopirataria, há uma inibição dessa prática. Não é que resolva, mas há uma inibição. E, portanto, ela é necessária. Como é necessária a maior fiscalização e aplicação do próprio marco legal da biodiversidade e das normas internacionais, porque ainda há uma carência dessa fiscalização. Tá? Então, com isso, eu espero ter trazido algumas reflexões. Agradeço mais uma vez a comissão organizadora da terceira Jornada Internacional de Direito, né, e a LAUIC. Desejo vida longa a esse evento, que já está solidificado no cenário jurídico gaúcho e, quiçá, nacional, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, para esclarecimento, e mesmo para discutirmos sobre essa temática através do meu e-mail, qual eu disponibilizo aqui. Mais uma vez, agradeço a todos e desejo um bom dia para todos. Obrigado.